Josué capítulo 24, se você tiver Bíblia, por favor, você pode me acompanhar, fazer essa leitura juntamente com o seu irmão que está ao seu lado. Aleluia. Se você quer receber essa palavra, diga amém. Amém. Nem só de pão vive o homem, nem só de pão vive a mulher, mas o homem vive de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. A questão não é Deus falar. Eu estou muito convicto disso. Deus fala toda hora com a gente. A questão é se nós queremos ouvir a Deus. Porque há tantos ruídos neste mundo, há tantas vozes, há tanto barulho, que às vezes não ouvimos a Deus. Eu tenho a plena convicção que durante esse dia, desde o momento que você levantou e colocou os pezinhos no chão, Deus já usou alguma ocasião, algum momento, alguma situação para falar com você. E tem muita gente que diz assim: pastor, como eu não consigo ouvir a Deus? Deus não fala como falava lá com os antigos profetas. Deus não fala como falava lá no livro de Atos. É um engano seu, meu irmão. Foi o homem que mudou a sua maneira de perceber a Deus. É tanta coisa, tem internet, tem computador, tem telefone, tem carro, tem rua, tem tanto barulho, é tanta amizade, é tanto MSN, é tanto Orkut, é tanta coisa. Como a pessoa vai conseguir ouvir a Deus? Para ouvir a Deus você tem que ficar quieto e falar: Senhor, eu estou aqui, fala comigo. Ah, meu irmão, quando você faz isso, o Senhor tem uma palavra para você. Aleluia, porque o Senhor fala com você, o Senhor fala conosco, o Senhor fala com a sua igreja. Amém, meu irmão? Então Deus vai falar com você. Agora eu quero saber se você está pronto a ouvir. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem é a igreja aqui, diga amém. Amém. Eu estava fazendo um casamento uma vez, alguém disse assim, eu pedi: a igreja fica em pé. As pessoas: a igreja fica em pé? Porque as pessoas não sabiam que a igreja, pensam que a igreja é o templo, né? Não, a igreja aqui somos nós, meu irmão. Você é a igreja de Cristo. Aleluia, você é templo amado de Deus. Você é sacerdote, você é rei. Você é morada do Espírito Santo. Aleluia. Você não é qualquer coisa não, meu irmão. Você é templo do Espírito Santo, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Josué capítulo 24, versículo 14. Josué faz de novo concerto com o povo. Versículo 14 diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses, as quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vós parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais: se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, aqui está a sua gloriosa, bendita e preciosa palavra. Nós pedimos que ela venha a ser falada ao nosso coração, que ela venha alimentar o nosso espírito, que ela venha saciar a sede da nossa alma, que o Senhor venha colocar essa semente tão especial, tão espetacular nas nossas vidas, para que possamos galgar, alcançar a vontade perfeita de Deus sobre esta terra. Traz a tua glória sobre nós, manifesta o teu Espírito sobre nós, fala com cada um de nós, e o teu nome vai ser mais honrado e glorificado sobre as nossas vidas. A ti a honra, a ti a glória e todo louvor. Amém, amém. Toma o teu assento em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor por essa palavra. Glória a Deus. Josué é um soldado, é um comandante, é o general
do exército de Deus. É ele que, agora nesse texto, ele é responsável por levar o povo de Deus até a terra de Canaã. Você sabe que Josué foi o sucessor de Moisés. Isso você vai ver lá no capítulo 1 do livro de Josué, o chamado de Deus na vida de Josué. Josué foi um homem que temeu muito, ele ficou com muito medo quando Deus o chamou, porque Moisés era bem reconhecido sobre o povo conhecia quem era Moisés. Moisés, quando esteve com o povo no deserto, por aqueles 40 anos que Moisés passou com o povo no deserto, Deus manifestou através da vida de Moisés muitos milagres, densos milagres sobre a cidade, sobre o povo de Israel, Então Josué assume esse legado, um legado de grande responsabilidade, de colocar o povo então agora na terra de Canaã, uma grande missão. E capítulo 3 de Josué, você já vê a travessia do rio Jordão. O povo passou pelo rio Jordão a seco. E você vai vendo os milagres que Deus vai fazendo através de Josué, confirmando o seu ministério. O ministério de Josué foi um ministério muito promissor, um ministério muito abençoado, um ministério bastante próspero, porque Deus usou muito este homem sobre essa terra. Todo o percurso, é esse homem aqui que nós estamos falando, foi aquele homem que Deus, na verdade, colocou no coração de Moisés, dizendo assim: vocês espiem a terra. O Josué era um dos espias. Quando eles foram, Josué e Calebe, só os dois trouxeram uma versão diferente. Olha, vamos subir, disseram Calebe e Josué, vamos subir e possuir a terra que é dada para nós como herança, vamos subir. Deus está conosco, o Senhor vai nos dar. Então esse Josué é um homem célebre, é um homem muito pólido, um homem de fé, um homem de garra, de ousadia. Era o braço direito de Moisés. Diz o texto que ele era filho de Num, lá no comecinho de Josué, era filho de Num. Ele não se apartava da tenda de Moisés. Aonde Moisés estava, ele estava. Isso é interessante, porque quando você quer ir mais além, quando você quer prosperar, você tem que andar com pessoas, na verdade, que possam ensinar você, né? Os companheiros que você coloca na sua vida, as pessoas que você abre o seu coração, tem que ser pessoas espirituais, que possam fazer com que você possa crescer, desenvolver. Eu fico assim, às vezes, suspeito de algumas amizades, né? Às vezes a pessoa tem amizade com mala sem alça, gente mentirosa, sem caráter. Eu acho que as pessoas que são desse perfil, atraem também pessoas desse perfil. Pessoas desse perfil atraem pessoas desse perfil. Tem pessoas que dizem assim: olha, eu só atraio pessoa ruim. Ah, então se atrai pessoa ruim, meu irmão, você tem que colocar a sua barba de molho, porque se atrai pessoa ruim, pastor, toda pessoa que eu vou namorar é desse tipo. Ah, então se namora toda essa pessoa desse tipo, tem que tomar muito cuidado. Não é verdade, meu irmão? Porque se atrai, é porque alguma coisa tem também. Então Josué, ele desenvolveu a sua fé ao lado de Moisés. E esse texto aqui, Josué já estava mais ou menos com 90 anos. Josué morreu com 100 anos. Depois dessa mensagem aqui, é os últimos dias de Josué. É as últimas palavras de Josué. Parece Paulo, quando ele traz as últimas palavras, quando ele fala lá em Timóteo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. São as últimas palavras de Paulo. A gente vê as últimas palavras de Jesus também, quando ele estava na cruz. Aqui são as últimas palavras de Josué. Josué está com 90 anos, já tem mulher, já tem filhos. Claro, com 90 anos tem que ter mulher, tem que ter filhos. Se não tiver agora, quando vai ter, né? Não é verdade, meu irmão? E ele tem uma mulher, tem filhos, mas ele está novo, ele está renovado no seu espírito, ele está com uma visão muito grande, ainda ele está muito convicto daquilo que ele cria, e ele levanta a sua voz,
e ele separa lá os líderes, os juízes de Israel, e fala assim: olha gente, eu vou dar as últimas recomendações para vocês. Esse capítulo é interessantíssimo, faça esse acompanhamento em sua casa, vai ler esse capítulo inteiro. Eu tenho plena convicção que Deus vai falar muito forte ao seu coração nesse texto. Tem muita coisa aqui. A gente podia ficar uma semana aqui estudando, avaliando, absorvendo essas mensagens que Deus tem nesse capítulo. Vai em casa, dá uma olhadinha com carinho, marca aí esse texto e vai ler um pouco, deixa Deus falar muito mais daquilo que Deus vai falar com você nesse lugar. Então Josué, ele traz essa revelação, ele junta o povo e vai trazer uma mensagem para o povo. E ele fala isso para o povo: olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu acho interessante porque Josué está com 90 anos e ele tem uma certeza, ele está decidido. As palavras de Josué é uma palavra de muita convicção, de um fundamento incrível. Olha, eu estou fechado, eu estou decidido, eu não abro mão, eu não estou, na verdade, em cima do muro. Eu sei o que eu quero, eu sei o que eu quero da minha vida. Josué está falando assim: eu sei o que eu quero da minha vida. Eu estou convicto, eu sei para quem eu entreguei a minha vida, eu sei que caminho eu vou trilhar. Eu não estou, meio perdido na história, eu não estou no beco sem saída, eu estou fechado com Deus, eu fechei com Deus, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Eu acho interessante essa convicção de um velho de 90 anos, uma pessoa que já está nos últimos dias da sua vida. Ele diz assim: eu estou fechado com Deus, eu não abro mão, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei vocês, ele está dizendo assim: eu não sei vocês, eu não sei o caminho que vocês vão andar, eu não sei a decisão que vocês vão tomar, mas eu estou firmado, eu estou convicto, eu estou decidido a ficar com o Senhor até os últimos dias da minha vida. Isso é fantástico. Por quê, meu irmão? Porque a gente precisa ter essa decisão. Enquanto a gente abreviar essa decisão, as coisas não acontecem. Não dá para ficar com um pé fora, um pé fora da igreja e um pé no mundo. Não dá, meu irmão. Você precisa tomar uma decisão. Servir a Cristo, venha o que vier, aconteça o que acontecer, aonde for, fala: eu estou decidido, eu vou com o Senhor até a morte, não abro mão do Senhor, não vou pecar, não vou adulterar, não vou cair, eu estou fechado com Deus. Decisão. A vida é feita de decisões. A vida é feita de decisões. E as decisões espirituais é a maior decisão que nós fazemos sobre esta terra. Você pode decidir por casar, você pode decidir por uma profissão, mas a maior decisão que você pode fazer, eu posso fazer, é decidir servir a Cristo. Tem um texto na Bíblia que diz assim: Deus conhece aqueles que são seus. Parcialidade. Quando a pessoa é parcial, quando a pessoa não entrega tudo a Deus, não recebe tudo de Deus. Vá comigo para o versículo 23. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. Inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. Ele diz assim: olha, vocês devem colocar o seu coração, voltar o seu coração a Deus. Eu quero falar sobre 3 coisas importantes, que às vezes nosso coração ele se inclina, que no momento da vida, no decorrer da caminhada cristã, nós podemos inclinar nossos corações para algumas coisas. Vá comigo lá para o livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 34. Rapidamente,
Lucas capítulo 21, versículo 34. E olhar por vós, ou seja, cuidado para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venham sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Jesus aqui fala sobre 3 inclinações do coração que nós devemos ter muito cuidado. É a mesma coisa que Josué disse ao povo: olha, vocês, cuidado com o coração de vocês, cuidado aonde vocês vão inclinar o seu coração. A primeira inclinação que nós devemos ter cuidado é a inclinação para a glutonaria. Você sabia que a glutonaria é um pecado? Pastor, eu já ouvi dizer que comer... Já ouvi falar que comer é pecado? Não, comer não é pecado. A Bíblia diz assim que comer demais, comer em excesso, viver somente para comer, se torna um pecado. E a gente vê hoje o cuidado do corpo, né? Vivemos a época do cuidado do corpo, da beleza do corpo. Todo mundo quer ser bonito. E inclusive eu sempre falo nas minhas mensagens que hoje foi decretado o fim da feiura. Não tem ninguém feio, todo mundo é bonito. Mas por que Jesus fala que nós devemos tomar cuidado com o alimento? Você sabia que nosso país, gente, a maioria das pessoas que morrem por causa da obesidade? Eu não estou falando de um problema da tireoide, sabe, alguma coisa endócrina, não. Eu estou falando de pessoas que comem demasiadamente mesmo. Comem exageradamente. Comem desequilibradamente. Vivem para comer. Tem pessoas que dizem assim: pastor, o culto devia acabar mais cedo. Mas para quê? Pastor, me dá uma fome. Eu tenho uma fome. É claro, meu irmão, que cada um tem um tipo de fome, cada um tem um certo tipo de quantidade de comida que vai colocar no seu estômago. Um camarada que trabalha lá na roça, que levanta 3 horas da manhã, que pega na enxada, ele tem que comer muito mesmo. Mas esses servicinhos que a gente vê por aí, meu irmão, aquela bolachinha que a pessoa come toda hora, é a bolachinha do pecado, se você não sabe. Você não está com fome e está comendo. Por quê? Porque se a pessoa não cuida, não tem controle sobre o alimento, não tem controle sobre aquilo que ele vê, é isso que Deus está falando, meu irmão. Quanto mais as tentações do diabo, quanto mais as provações que vêm sobre a sua vida, se não controla aquilo que vê, aquilo que chega à mesa, come pelos olhos. Está aquele ditado assim, quando você for fazer compra no mercado, não vá a hora que você está com fome, porque se tiver a hora que estiver com fome, você traz coisas absurdas sobre o carrinho. Pecado da comida, pecado da gula. Meu irmão, que coisa horrível é você ver pessoas comendo, meu irmão. Olha, eu passo até mal quando eu vejo muitas pessoas comendo. Eles fazem aquela montanha, meu irmão, aquelas montanhas. E eu vi aquelas montanhas. E pode até cantar: essa montanha assim, meu removerá. E ela se move mesmo, ela sai da frente. Porque tem gente que come. Ele nem acabou de almoçar, ele já está pensando no que vai comer à noite, meu irmão. Ele está preocupado na comida, ele chora por comida. Se não tiver mistura, ele chora. Se não tiver aquilo que ele gosta, ele chora. Ele se padece pela comida, ele vive pelos olhos. Ele não tem controle. E se não tem controle sobre a comida, vai ter controle sobre o pecado? Jesus estava em Mateus capítulo 4, fala: Jesus estava 40 dias de jejum. O diabo falou: olha, transforma essas pedras em pães. Ou seja, equilíbrio emocional para lidar com a alimentação, equilíbrio espiritual para lidar com a alimentação.
Saber comer na hora certa, porque nem só de pão vive o homem, nem só de pão vive a mulher, mas o homem vive de toda a palavra que procede da boca de Deus. Saber controlar, porque o corpo, meu irmão, é templo do Espírito Santo. Aqui o texto fala sobre isso. Cuidado para não perder a salvação por causa da comida. Isso é sério. Tem diversos textos que falam sobre isso. Paulo relata uma descrição muito grande sobre a comida. Cuidado sobre a alimentação. Não estou falando daquela neurose, aquela obsessão que as pessoas têm. Ai, eu não posso comer isso, porque eu não posso comer aquilo. Não, saber comer, meu irmão. Sabe? Saber viver, não. Hoje as pessoas não sabem mais o que é necessidade, o que é desejo na comida. Desconta todas as suas ansiedades, as suas preocupações na alimentação. Alguém uma certa vez me disse, olha, eu não consigo ver bolo, eu não consigo ver chocolate, eu sou pirado por chocolate, pastor, eu piro na batatinha quando eu vejo chocolate, pastor, uma perturbação, minha perturbação. Eu falei, meu irmão, você precisa ser liberto desse espírito maligno que entrou na tua vida. É um espírito maligno. Eu não consigo mais, o que aconteceu? Você está escravo.